Barbieri, boa noite, prazer falar com você novamente. Queria que você falasse um pouco sobre essa vitória, essa atuação 4-0. Bragantino conquista sua primeira vitória no Brasileiro e se mantém invicto em casa, né? O Bragantino que em 9 jogos acaba tendo 8 vitórias em casa. Então queria que você falasse sobre esse bom desempenho do time, hoje um time alternativo e mantendo essa risca aqui em Bragança Paulista. Boa noite. Boa noite, Diego. Prazer falar com você. Prazer falar com todos os ouvintes. Eu acho que a gente fez um excelente jogo contra um adversário difícil que vinha num momento muito bom, com resultados bons, uma maneira particular de jogar, e eu acho que a estratégia e o nosso jogo encaixou muito bem. A gente praticamente não ofereceu quase nada a eles no jogo, dominou o jogo inteiro, criou boas oportunidades, fizemos os gols. Então, eu acho que a equipe está de parabéns, a gente conseguiu rodar, vamos dizer assim, o elenco, né? Conseguiu administrar esse desgaste em função do tempo curto de recuperação entre os jogos. Então, estou muito feliz e satisfeito. Eu dizia, boa noite, Maurício, eu dizia até durante a transmissão que, de repente, o começo do jogo, até sair o primeiro gol, a coisa estava um pouco complicada. O time do Atlético marcando alto em alguns momentos, uma compactação defensiva muito grande, sem dar espaços, mas o primeiro gol parece que desmontou praticamente tudo e o Atlético parece que não veio preparado para sofrer gols, porque sentiu demais a marcação do primeiro gol. Então, eu queria que você falasse desse gol e da atuação. Eu sei que é difícil você falar de um jogador especificamente, mas, na minha ótica, o Praxedes hoje jogou demais. De repente, ele já fazia atuações assim no ano passado, deu uma caída. Quero que você analise o time e o Praxedes especificamente. Eu acho que sim, eu acho que a gente estava com uma dificuldade natural de encontrar os espaços pela maneira como eles marcavam. E, na verdade, o que estava faltando é a gente acelerar um pouquinho mais, encontrar os homens livres que a gente tinha traçado durante o jogo ali. Eu acho que o que funcionou muito bem é que a gente estava perdendo a bola e reagindo rápido, não estava dando espaço a eles. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o primeiro gol, até pela forma de jogar e pela estratégia, desarma um pouquinho eles têm que sair um pouco mais. Mas eu acho que é aí que reside o mérito da equipe também, por fazer o gol e continuar pressionando, continuar em cima, continuar controlando o jogo, né? Não recuar, não se acomodar com o resultado. E eu acho que a gente fez um placar elástico, poderia até ampliar. Talvez no final do jogo podia ter acelerado um pouquinho mais, mas é natural também que os jogadores se preservem um pouco, toquem mais a bola. Eu estou muito feliz com o jogo do Praxedes. Eu acho que realmente ele fez um jogo dentro do que a gente espera dele, do que ele tem o potencial para apresentar, de intensidade, de agressividade, de ajudar a equipe. Ele voltou a atuar um pouquinho mais à frente, né, como já tinha atuado no segundo tempo contra o Juventude. Antes a gente vinha trabalhando ele numa linha um pouquinho mais abaixo, ali como um volante, ajudando e chegando na frente. Mas eu acho que mais do que a posição tem a ver com o espírito, com a dedicação que ele colocou no jogo, a oportunidade que ele viu e abraçou muito bem. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Hoje deu para ver, acho que bastante do seu time, porque o primeiro gol é roubando a bola no ataque, daí são 2 gols de bola parada, o outro na construção. Dá para dizer que hoje foi uma das partidas mais completas, porque vocês ainda não tomaram gol, conseguiram rodar, deu tudo muito certo, então acho que ficou uma das melhores partidas do ano e mais completas? Eu acho que por essa ótica, sim, mas eu acho que é circunstancial também, né? Em função da maneira do adversário jogar, da maneira como ele se comportou, da maneira como a gente atuou também, muitas vezes descendo um volante, fazendo uma saída com 3, enfim, a gente hoje já consegue alternar e ter variações em função da maneira como o adversário joga. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem, né, cada vez mais enfrentado adversários que jogam de maneiras diferentes. Eu acho que um exemplo é o Vélez, que marcava de outra maneira, também uma equipe que muitas vezes baixava o bloco e era reativa, mas tinha outra maneira de marcar, a gente atacou de outra maneira, conseguiu fazer um gol memorável, saindo ali na saída de jogo e chegando até o gol sem que eles tocassem na bola. Então, eu acho que é importante essa maturidade e essa alternância em função dos adversários e conseguir fazer isso com maestria.
Agora, seguindo a linha do que você falou de raciocínio, de ter alternância dos gols e das bolas paradas, eu acho que é possível, sim, olhar também por essa ótica. Boa noite, Barbieri. O Diego colocou um time alternativo, né? Ele falou aqui mais cedo, mas a gente vê que a base é a equipe que vem jogando na Libertadores, né? Queria saber se foi o adversário que pesou nessa sua escolha, enfim, o que definiu essa tua opção por preservar o time da Libertadores aqui contra o Atlético Goianiense. Não, na verdade a gente alternou, né? O Ramírez e o Elinho, o Ramírez especialmente é um jogador que estava mais cansado do jogo, então a ideia foi realmente começar com o Jadson e com o Lucas, porque o Jadson não fez o jogo inteiro lá e o Lucas entrou. O Johan, a princípio, jogaria, mas ele teve um mal-estar, quase ali, não tinha condição de se alimentar direito. E aí, natural a entrada do Prachetti, que já tinha feito isso no segundo tempo contra o Juventude. Depois a gente manteve a linha de defesa, enfim, mas coloquei o Tubarão pelo lado direito, pela característica que ele tem, pelo que o jogo pedia, mantivemos o Sorriso na esquerda. As trocas foram nesse sentido também, um pouco. Então eu pude depois preservar o Jadson, tirar um pouquinho o Lucas, tirar o Ítalo. Eu acho, como eu disse, a gente conseguiu rodar e tendo um rendimento e um resultado expressivo, né? Acho que isso é importante, fica todo mundo satisfeito e muito feliz quando isso acontece. Pode ser que eventualmente no futuro a gente tente fazer, as coisas não vão caminhar da maneira que a gente espera, mas hoje aconteceu e a gente está muito feliz. Barbieri, boa noite. Falar um pouco de Copa do Brasil. O Bragantino que agora tem uma oportunidade de ir mais além daquilo que já foi em outras oportunidades. Com uma equipe robusta, com tantos atletas, o que você pretende para quarta-feira? Dar um pouco mais de rodagem para aqueles que estão entrando menos ou manter uma equipe quase que titular? Essa equipe que jogou hoje, por exemplo. Olha, a gente está falando de uma decisão, é uma decisão em 2 jogos, mas é uma decisão. Então, a gente não tem muita margem para experimentar, nem para especular muito. Agora, é claro que eu preciso ver como esses jogadores vão se apresentar. Enfim, vocês viram o Prachetti sentindo bastante cãibra no final do jogo. Eu não sei como o Johan vai estar amanhã, para dar um exemplo, né? Preciso esperar a recuperação dos outros jogadores. Mas eu acho que a gente tem conseguido, com muitos atletas, rodar e manter um desempenho positivo. Então, a ideia é que a gente vá para quarta-feira sabendo que vai encontrar bastante dificuldade. Eu acho que o último jogo do Goiás contra o Palmeiras demonstra isso, independente de maneira de jogar e de estratégia, porque todas elas são válidas, né? Foi um time que criou muito problema para uma grande equipe como o Palmeiras. Então, a gente tem que ir com os pés no chão, com bastante humildade e entender que é uma decisão, ainda que seja em 2 jogos. Barbieri, boa noite. Ainda em relação a essa questão da Copa do Brasil, a importância de decidir em casa, né? O time vem numa sequência muito boa, invicto há 4 meses aí, sem perder em Bragança, o quanto isso pode ajudar nesse momento de decisão. E queria que você comentasse também em relação à sua dupla de zaga. Hoje os 2 fizeram gols, o Natan teve toda essa questão, a importância dele ter feito gol também. O que você espera desses 2 jogadores que estão mostrando cada vez mais entrosamento? Eu acho que a gente tem um bom retrospecto em casa, é claro que isso traz confiança, eu acho que a gente se sente bastante cômodo, bastante familiarizado com o campo, com o ambiente, isso nos favorece, acho que isso é importante. Em relação à dupla de zaga, estou muito feliz, principalmente com o amadurecimento e evolução do Natan. A gente não pode esquecer que acabou perdendo o Fabrício numa situação que não era planejada, né? Mas o Natan já vinha atuando e aí ele assumiu essa condição e vem crescendo cada vez mais. Eu acho que o gol é importante e especial, a gente não pode esquecer da infelicidade que aconteceu contra o Vélez, a bola acabou batendo nele, não posso nem dizer que ele teve culpa, porque ele quase não conseguiu reagir, né? Mas é claro que o jogador fica com isso na cabeça e o fato dele fazer o gol, deles terem uma atuação segura, eu acho que nos dá confiança, nos dá tranquilidade para a gente seguir trabalhando. Boa noite, Barbieri, Vitor Hugo pela 102 FM, prazer falar com você. Queria que você comentasse sobre os 3 homens ali que atuaram hoje pela ponta. O Elinho, o Bruno Tubarão e o Sorriso, que acabou marcando seu primeiro gol com a camisa do Bragantino. Sem o Arthur nesse momento, o quão bom é esses 3 jogadores estarem bem no momento, e também sobre os 2 zagueiros que são novos no elenco, né? O Renan, que já atuou, mas você ainda não tem oportunidade de falar, e também sobre o Kevin, que foi anunciado durante a semana.
Boa noite. Não, eu estou satisfeito. Eu acho que o Elinho foi um dos melhores jogadores na Argentina. Teve que jogar os 90 minutos. A gente, numa situação com homem a menos, ele teve que alternar as funções lá, até por isso o desgaste, como eu falei. A ideia era preservar um pouco ele, pelo menos de início. E eu acho que tanto o Tubarão quanto o Sorriso fizeram um excelente jogo. No final, como eu disse, a ideia foi rodar um pouquinho, porque o Tubarão não entrou lá, o Sorriso tinha jogado mais tempo. Fico feliz com a atuação dele, é importante dar força ao elenco, a gente tem sempre falado sobre isso. A gente está competindo em 3 frentes muito difíceis, né, pesadas, e é importante poder contar com todos. Um grupo forte começa com um elenco forte, né? E isso parte deles. Em relação aos zagueiros, eu gostei bastante da atuação do Renan lá. Pelo pouco tempo de trabalho que a gente teve, ele se adaptou bem, tentou fazer tudo o que a gente pediu, conseguiu se recuperar durante o jogo, acabou fazendo um gol contra, depois ajudou fazendo um gol. Isso demonstra não só maturidade, mas força de caráter, força mental para não se abater. Então ele entrou muito bem. O Kevin está treinando, chegou numa condição física que não é a ideal, precisa aprimorar um pouquinho, então para ele foi importante ficar aqui enquanto a gente estava viajando para que ele conseguisse trabalhar. Ele já está melhor, mas eu preciso ver com calma ainda para colocar ele na melhor condição de poder estrear e ajudar a gente. Barbieri, hoje me chamou a atenção um fato que eu até na transmissão chamei como curiosidade. O time ganhava por 3-0 e o Aderlan errou uma saída de bola ali pela direita na passagem a Tubarão e você quase se descabelou ali do lado do Aderlan e cobrando até de forma veemente o Aderlan. E depois com o Sorriso na esquerda, também numa passagem, uma transição de Natan e Luan. E aí eu me questionava e até falava, eu acho que essa intensidade do time do Bragantino também passa pela intensidade do Barbieri ali na lateral do campo. Porque você cobra o pessoal ali e estava 3-0 no jogo. Então quero que você fale um pouco a respeito disso e do seu papel ali perante os jogadores ali na beira do campo. Bom, não sei, eu acho que talvez internamente eles me achem chato pra caramba, né? Mas é o papel do treinador, é cobrar para que as coisas aconteçam da maneira correta. A gente conversou no intervalo de não baixar a intensidade, não baixar o ritmo. E essas bolas que a gente acaba perdendo em situações que são evitáveis acabam sendo um sinal também, muitas vezes, de falta de concentração, né? De estar um pouquinho relaxado num momento em que não deveria, de não dar uma oportunidade para o adversário crescer no jogo. Claro que estava 3-0, mas se eles fazem um gol, o jogo pode ir adquirindo outras nuances e outros caminhos, né? Então, por isso que eu cobro, por isso que eu grito com eles bastante. Mas, no geral, a nossa relação é excepcional, é um grupo muito bom de trabalho, eles procuram assimilar, procuram fazer as coisas. Muitas vezes a gente não tem o tempo ideal para treinar, mas eles sempre procuram colocar em prática aquilo que a gente traça como estratégia, como plano, e eu me considero privilegiado por estar à frente desse grupo. Barbieri, se possível, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a saída de bola do Bragantino, né? Hoje nós notamos o Jadson em muitos momentos atrás dos 2 zagueiros, né? Do Léo Ortiz e do Natan ali por dentro. E eu acho que o lance do primeiro gol contra o Vélez, né, mostra muito o quanto esse aspecto acaba sendo importante no seu método de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também uma segunda pergunta, o quanto é importante você ter meio-campistas que atuam em mais de uma função, como é o caso do Lucas Evangelista, que faz primeiro e segundo homem. O Praxedes hoje atuou como um terceiro, mas também faz segundo homem. Eric Ramírez, enfim. Eu acho que é fundamental para qualquer equipe de nível ter essa saída de bola como uma alternativa forte, né? Porque toda vez que você não consegue sair curto, você acaba colocando a bola em disputa. A gente também sabe fazer isso em alguns momentos, e em alguns momentos é necessário, quando o adversário adianta bastante, até porque se ele está muito adiantado, tem espaço em outro lugar e geralmente é nas costas, né? Então a gente tem que alternar essa leitura. Muitas vezes durante o jogo é difícil ter essa leitura, então por isso também que eu cobro bastante, converso com eles para que a gente faça isso. Mas volto a dizer, é fundamental que a gente tenha isso como uma possibilidade, como uma alternativa. Toda vez que você consegue sair bem curto, você consegue chegar próximo ao gol do adversário numa condição melhor. E chegando numa condição melhor, a tendência é que possa definir melhor. Então é um aspecto
que eu acho que a gente veio crescendo ao longo das temporadas. Eu acho que no primeiro momento em que eu cheguei, a gente fazia com um pouco mais de cautela, a gente ainda saía muito longo. Na segunda temporada aí a gente já aprimorou, e era um aspecto que a gente tinha que desenvolver bastante para essa terceira temporada, e eu acho que a gente tem conseguido fazer muito bem em alguns momentos, né? Em relação aos jogadores de meio campo, eu acho que a versatilidade tem a ver com a qualidade deles, com a característica, com o tempo de trabalho também, isso é fundamental, porque o tempo me permite conhecer eles cada vez mais, me permite nos treinamentos alternar, joga um pouco ali agora, joga um pouco aqui, ver quem se encaixa melhor, quem consegue fazer determinada função. Então, eu acho que a gente ganha possibilidades, ganha variações, ganha versatilidade, e isso é importante para estar competindo em alto nível.